Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Paz do Senhor Jesus, estamos aqui iniciando mais uma contribuição para o culto de senhoras. Queremos dizer aos irmãos que o nosso entendimento de salvação é bem simples. É uma salvação comum, como está descrito no livro de Judas, né? Judas, quando ele escreve, ele fala a respeito da salvação, ele fala da salvação comum. Salvação sem mistura, é o pão vivo que desceu do céu. Então, o nosso único objetivo aqui é transmitir a salvação de forma comum, de forma simples, que pode abranger a todos. A questão que nós iremos abordar a respeito da grande ceia, né? É um momento grandioso de verdade. Esta grande ceia aqui não está dizendo de uma ceia que acontece no Kairos, no tempo do homem, na obra criadora. Mas sim está falando de algo que vai acontecer na obra redentora. Aquela questão de eis que estou à porta e bato. O que ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. É uma ação do alto para baixo. Ele diz assim: eu entrarei em tua casa e cearei contigo, e ele comigo. Essa frase de ele comigo já mostra uma ação que vai acontecer na eternidade. O Senhor diz que cearia conosco aqui na obra criadora e estaria conosco nos momentos de lembrança da morte e ressurreição de Cristo, dali de quando o corpo foi partido por nós. Mas ele promete também que nós cearíamos com ele. É algo que vai ser na eternidade. Então, a parábola da grande ceia aqui está mostrando, apontando um momento extraordinário que vai acontecer na eternidade. Mas antes disso acontecer, houve o chamado. O chamado, e o momento que nós iremos abordar aqui é a questão de muitos foram chamados. Muitos foram introduzidos nesta parte aqui histórica, né, que nós estamos lendo, que aqui é a parte histórica, mas a gente sabe que através das Escrituras, o Espírito Santo, ele nos revela os mistérios da salvação. Aquilo que está contido no histórico das Escrituras Sagradas, né? Então aqui o texto que eu vou usar como base, que vai ser bem rápido aqui, bem breve, a questão de muitos foram introduzidos na grande ceia aqui, nessa festa, né? A carta de Judas, eu creio que assim, é uma carta de recomendação, ela fala da comum salvação e fala contra exatamente ímpios, né? Falsos mestres. E na própria carta de Judas, irmãos, depois os irmãos podem dar continuidade lendo, os irmãos vão verem que existe juízos tanto para mestres, para ímpios, para os anjos. Está aqui descrita no livro de Judas, né? Então é um texto que nós vamos ler no livro de Judas, no capítulo 1, aqui no versículo 3, que diz assim: amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, ele manda batalhar pela fé.
muitos foram chamados, sim, muitos foram chamados. Mas a Bíblia diz que pouco foram os escolhidos. A salvação, quando nós usamos a expressão a salvação é para todos, nós estamos falando a respeito do chamado. Nós não estamos falando a respeito da concretização da salvação. Porque a salvação ela vai ser concretizada. E quando é que isso vai acontecer? No grande dia do Senhor. Então assim, é como a rede lançada ao mar, que apanha todos os tipos de peixes. Porém, no grande dia, no contar das moedas, só vai entrar para a eternidade aqueles que manteve as 10 dracmas juntas, aqueles que manteve os talentos prosperando, aquele que manteve no seu interior a pérola de grande valor, que um dia um fragmento de rocha lá na cruz do Calvário se partiu em uma grande ceia ali junto com seus discípulos. Este aqui é o meu corpo que é partido por vós. Então a ostra que manteve o fragmento de Cristo dentro de si e não expelir para fora, no grande dia vai receber o prêmio. E aquele que não tiver a pérola em seu interior vai ser lançado fora. O peixe que não prestar vai ser lançado fora. O joio que não presta vai ser lançado fora. Tudo isso aqui são juízo, que agora, para nós agora, é advertência. Mas vai chegar um momento que isso vai se tornar juízo. Juízo de verdade, isso vai acontecer na prática. É essa que é a grande preocupação do Senhor para com a sua igreja nesse momento agora. Por enquanto as Escrituras nada mais é do que advertência, nada mais é do que sinais. Mas vai chegar uma hora que tudo isso vai se tornar juízo na vida do cristão. E nós precisamos estar atento a isso. E dando continuidade aqui, precisamos batalhar pela fé. O próprio Jesus, ele vira e diz assim: porventura haverá fé na terra? Porque seguindo a Jesus tem uma grande multidão. Mas poucos estão tocando nas orlas das suas vestes com tamanha fé ao ponto de sair virtude do Salvador. Poucos estão tocando de forma veemente, com uma fé genuína, aquela que vem do céu, desce, resgata o homem e leva para a eternidade. Não estamos falando daquela fé mística, estamos falando da fé, dom de Deus. Amém? Então precisamos batalhar, porque ela foi dada aos santos. Então, ou seja, a grande ceia está cheia aqui na terra. Quantas igrejas lotadas, pregando e falando, dançando, pulando. E o próprio livro de Judas fala sobre isso. O versículo 4 diz assim, para nós encerrarmos aqui: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Aqui fala de homens que foram introduzidos no vosso meio. Já estava escrito na parte, no Velho Testamento aqui, falava sobre esse momento agora, de homens ímpios, de velhos profetas envelhecidos, de sacerdotes casados com o governo, com o sistema religioso, com o sistema político, com o sistema financeiro, filosófico. Essas coisas que nós precisamos tomar cuidado agora. Porque a Bíblia já falava sobre esses homens, que isso aconteceria agora. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de ensinamento, entendendo que a casa aqui no Kairos de Deus, esses homens, a casa cheia, não vai entrar na eternidade. Mas no Cronos aqui, do homem, na obra criadora, tudo é lícito, tudo me convém. Precisamos pregar o amor, precisamos a união.
Não podemos tocar, falar em pecado, não podemos ferir o irmão porque o irmão tá no pecado. Não. Só que assim, a Bíblia diz que é sim ou não. Não é nem sim ou não. Não, é não e sim. Ou você é ou você não é. Uma coisa é eu pregar contra o pecado. Outra coisa é eu ferir o pecador. É eu partir para cima do irmão ali e bater, espancar e dizer que não. Uma coisa é eu subir num púlpito e trazer uma mensagem que vai fazer a igreja refletir a respeito do pecado que está vivendo. Porque o falso profeta, o falso mestre, a Bíblia diz, os ímpios vestidos de cordeiro estão no nosso meio. Homens que a Bíblia já tinha nos exortado sobre eles. E o que fizemos? Abrimos guarida para esse povo estar no nosso meio. Povo que, segundo o texto, versículo 4, escrito para este mesmo juízo, homens ímpios. Olha só, homens ímpios que converte em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Único dominador. Então, não se iluda, irmãos. Estamos vivendo um momento de definição. Qual é o seu objetivo? É se definir no Senhor. Não é se definir na denominação. Porque denominação não salva. O que salva o homem é a sua definição no Senhor. O presbitério é bem claro sobre isso. Amém? Eu quero deixar aqui para aqueles que acompanhou o vídeo até o final. Não discursem, não vão para as redes sociais discursar aquilo que o presbitério está exortando nesses últimos dias sobre homens que deixaram, que abandonaram a denominação. Porque o presbitério tem unção para isso. Pastor Gildeti, os demais pastores que estão sempre aí. Porque qual é o papel do presbitério? É exortar o rebanho, né? Então, qual é o nosso papel como rebanho? Eu vi aquilo ali e realmente, se você pega um discurso do presbitério e você vai ostentar ele nas suas redes sociais, sem preparo espiritual, tu vai sofrer. Você vai apanhar de tudo quanto é lado. Porque o que mais tem no meio do evangelho hoje são homens ímpios que estão destruindo as doutrinas. E o papel do presbitério é exortar a sua igreja, é exortar o povo de Deus. Então você pode olhar que a linguagem que o presbitério usa, ele usa exatamente para dentro da nossa denominação. Então as pessoas pegam, levam, distorcem e fazem daquilo que eles bem querem. Então fujam disso. Então se você foi vacinado, né? Você foi orientado pelo presbitério, pega aquela orientação, guarda no seu coração e começa a viver ela. Por quê? Porque o processo de salvação, ela acontece também no seu individual. Porque se você pega e começa a discursar isso, você pode não ter estrutura para suportar o que vai vir sobre você. O presbitério não, o presbitério tem. Amém, irmãos? Espero que possa ter ajudado. Então assim, na obra criadora, a grande ceia está cheia. Mas lá na redentora, onde vai acontecer os separados bons e os ruins, é onde acontece. Muitos são chamados, é como a rede lançada ao mar, porém poucos são os escolhidos. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.